Olá pessoal, tudo bem? Vamos nesse vídeo falar um pouquinho sobre este mundo que está cada vez mais em mudança e mais do que estar em mudança, porque ele sempre esteve, vamos falar sobre um mundo que está numa mudança cada vez mais veloz e que isso é quase exponencial, essa velocidade está aumentando, aumentando, ninguém sabe onde isso vai parar, mas tem um conceito hoje em dia que fala de um mundo VUCA. E aí eu queria falar um pouquinho disso com vocês e brincar sobre o momento Zika do Brasil, que eu acho que ainda vai durar um tempo, e falar sobre como tudo isso pode ser uma ótima oportunidade para quem estiver atento. Bora lá? Bom, o que é mundo VUCA? Eu confesso que eu conheci essa expressão alguns meses atrás, um ano atrás, talvez um pouco mais de um ano, a partir de uma provocação feita pelo Gil, que na época era meu cliente, e o Gil falava desse mundo VUCA, me perguntou se eu conhecia o conceito, eu fui pesquisar, e o conceito é muito interessante. Ele é, na verdade, uma sigla, que é composta por 4 elementos ou 4 situações, enredos que a gente percebe acontecendo no mundo de hoje. Todos eles vêm do inglês. Portanto, nem tudo vai bater na tradução para o português. Na tradução para o português, a expressão ficaria mundo VICA, né? V-I-C-A. Mas vamos lá. Da onde vem o VUCA ou VICA? O V vem de volátil. O mundo hoje é muito volátil. As coisas duram muito pouco, as coisas evaporam muito rápido. Alguém que é uma sumidade num momento, daqui a pouco não é mais lembrado. Alguém que ninguém tinha ouvido falar, de repente se torna uma incrível estrela, seja do entretenimento, da política, da economia, de qualquer esfera, né, de atividades do mundo. Isso tem muito a ver com a internet? Talvez, tem a ver com a tecnologia que faz com que a velocidade das coisas seja muito rápida. O mundo também é incerto, por isso VICA em português, ou uncertainty em inglês, VUCA. O mundo é incerto, aquilo que antes era um valor pétreo, aquilo que a gente dizia não vai mudar nunca, hoje muda super rápido. Eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho com um banco e eu dizia num dos workshops que em pouquíssimo tempo eu imaginava que eles iam ter que abrir mão daquela história de pedir para as pessoas irem de sapato, especialmente pessoas que não tinham contato com os clientes, que ficavam o tempo inteiro trabalhando no escritório. E esse é um banco europeu e as pessoas, uma pessoa especificamente me disse nessa reunião, isso é impossível, nós nunca vamos mudar, isso faz parte da nossa cultura. Não, eu entendo que faz parte, eu nem estou dizendo que vai mudar, mas eu disse naquela época, eu acredito que deva mudar, porque o mundo está mudando, a molecada hoje não vê mais sentido. Aliás, qual é o sentido mesmo da pessoa ter que trabalhar de sapato, sendo que ela vai ficar o dia inteiro sentada, digitando, analisando, ponderando, mas não vai ter contato com o cliente? E mais, e quando esse cliente chegar de bermuda e tênis, por exemplo, para falar com a gente? Como é que nós vamos reagir se a gente estiver lá super formal? Portanto, a minha provocação naquele momento é, olha, eu não estou dizendo que vá mudar, mas eu também acho que não vai ficar desse jeito. O fato é que as coisas estão mudando e é muito incerto dizer se algo vai ficar ou vai se manter durante mais um tempo X ou Y. O mundo hoje é muito incerto. O C vem de complexo, o mundo é muito complexo, e é mesmo, né? Com o Big Data, com essa capacidade hoje dos algoritmos analisarem uma quantidade infinita de informações e processarem novas informações sem que sequer a gente, né? Sem que sequer os seres humanos tenham parado para ver aquilo e já está surgindo mais informações. Por exemplo, você recebe publicidade adequada ao seu perfil, você fala, rapaz, como eles sabiam que eu colecionava isso ou que eu gostava daquilo? Pelo cruzamento de várias informações, de vários lugares em que você foi deixando rastro, né? Pelo cruzamento de escolhas que você fez em vários lugares e aquilo vai sendo processado na velocidade quase que da luz e vai gerando tanta informação que torna o mundo muito complexo. E a última letra, o A, vem de ambíguo. O mundo hoje pode ser duas coisas ao mesmo tempo e pode daqui a pouco não ser mais nenhuma delas e o que antes não era importante de repente volta a ser, aquilo que era um valor não é mais. O mundo é muito ambíguo, é difícil hoje você dizer isto está certo. Isso está certo para quem? Para que cultura? Talvez quando éramos mais isolados, umas culturas das outras, alguns países dos outros, até porque os veículos de comunicação não eram tão amplos, a gente entendia que o cara que estava lá numa outra cultura realmente tá em outro planeta. Mas hoje não. Hoje as informações chegam muito rápidas, as imagens, os áudios, tudo chega muito rápido de um lado para o outro.
As pessoas viajam mais também. Elas tomam contato, elas enfrentam o estranhamento de entrar em contato com outras culturas que até então elas conheciam, ou os pais delas e avós só conheceram pelos livros ou pela televisão. Então tudo é muito ambíguo. Aquilo é ruim num contexto, pode ser bom em outro. E aí, de novo, muita gente vai dizer, imagina, certos valores são eternos. Quantas coisas a gente já disse que eram valores eternos e que hoje, indiferente se nós concordamos ou não, indiferente se a gente acha aquilo errado ou certo, o mundo assumiu que aquilo hoje pode acontecer naturalmente. Bom, esse é um conceito que explica um pouco o mundo. Eu brinco com um outro, eu falo que nesse enredo todo temos o Brasil, que é onde eu moro e onde mora tanta gente que vai ver esse vídeo. Eu acho que o Brasil vive num mundo VUCA e o Brasil vive um momento Zika. Mas antes da gente ir para a coisa ruim do Zika, deixa eu explicar de onde vem esse Zika. O Zika vem da seguinte formação. O Brasil tá zoado. E zoado, não precisa ser zoado só de ruim, mas tá esquisito. Né? Tá zoado, as coisas não estão bem definidas, as pessoas estão com medo, ao mesmo tempo estão eufóricas, as pessoas estão rindo de coisas que eu acho que elas deviam tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo elas estão levando a sério demais coisas que a gente podia ter mais leveza, então tá zoado. Ao mesmo tempo, o Brasil tá muito intransigente. Com esta polarização política que nós temos e que já vem de algum tempo atrás, a gente já não escuta mais o outro. A gente só convive, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, convivendo apenas com aqueles que vão falar o que as pessoas já querem ouvir. E muitas vezes argumentando que não tentam e não vão se relacionar com o outro lado, com quem pensa diferente, porque quem pensa diferente não ouve mesmo. E já que ele não ouve, eu não vou perder meu tempo falando com ele. Mas se eu não vou falar com ele, como é que ele vai ter sequer a chance de ouvir? E eu? Vou ouvir o quê se eu não entro em contato com quem é diferente de mim? Então o Brasil está muito intransigente. De qualquer maneira, o Brasil, que não existe, é só uma ideia, né? Como Yuval Noah Harari já disse no livro Sapiens, os países, as empresas, elas não existem, né? Elas são só uma ideia. O Brasil, na verdade, é um grupo de pessoas que acredita nesta ideia chamada Brasil. Então, esta ideia chamada Brasil, que é feita por pessoas, tem nessas pessoas um outro coeficiente que é o C de criatividade. Sim, o Brasil continua e eu acho que nunca esteve tão criativo. Até porque nesse contexto zoado e intransigente, eu preciso ser criativo para conseguir fazer a minha mensagem circular minimamente ou para encontrar caminhos para poder me relacionar com as pessoas. A gente tem que ser muito criativo para superar algumas barreiras. A gente tem que ser muito criativo para superar períodos de incertezas, né, de confusões, de momentos e modelos zoados. E essa criatividade se manifesta cada vez mais no Brasil, por exemplo, no humor. Eu acho que o humor brasileiro, ele tá muito bom. Claro que a gente perdeu figuras extraordinárias como o Chico Anísio, que era super inteligente. Temos o próprio Jô Soares produzindo um pouco menos, ele já tem uma certa idade. Mas a gente tem muitas pessoas extremamente talentosas fazendo humor no Brasil, reinventando o humor. Não acertam sempre. Mas o ponto aqui não é acertar sempre, é perceber que esta criatividade vem encontrando o seu caminho no humor. O humor critica, coisa que antes muitas vezes estava no papel da música. O humor aponta as falhas de comportamento e de caráter de figuras públicas, que antes muitas vezes estava a cargo dos críticos de jornais, de revistas. E o humor diverte, que é o seu objetivo, talvez se não prioritário, mas o seu objetivo mais natural. Então sim, estamos num momento muito criativo do Brasil. Mas para fechar o Zika, é curioso, eu acho que nós estamos num momento muito amoroso do Brasil. E pode ser contraditório, e a contradição é algo natural nos dias de hoje. Talvez, mais do que nunca, a gente até, por estar no mundo VUCA, né, que é um mundo incerto, a gente vai ser contraditório várias vezes. Nesse mundo ambíguo, o Brasil também vai ser ambíguo e contraditório. E o Brasil está amoroso, apesar de estar num momento zoado, apesar de bastante intolerância, a nossa criatividade encontra caminhos e a gente está muito amoroso. As pessoas, ao mesmo tempo que são muito críticas, quando se dão conta, elas tentam ir para um caminho amoroso e muitas vezes alertar e lembrar
que é pelo amor que as relações são construídas. As pessoas têm tentado lembrar cada vez mais umas às outras também que sentir raiva é beber veneno e esperar que o outro morra. E que essa amorosidade é o que pode fazer com que pessoas que pensam diferente consigam em algum momento conviver juntas. Então hoje a intransigência é muito forte. Pessoas que pensam diferente têm dificuldade em estar juntas. Mas é curioso como ambas têm estado muito conscientes que o caminho é o amor. Elas podem até não conseguir ainda exercer essa amorosidade, mas existe uma amorosidade hoje no Brasil e isso também é fruto de um certo estilo de vida brasileiro, mas de uma série de pessoas que vêm falando sobre isso e ressaltando que o caminho do bem, o caminho da generosidade é um caminho que frutifica. Pois é, e nesse mundo VUCA, e nesse momento do Brasil em que ele está zica, que oportunidades se abrem? Se abrem muitas oportunidades. Porque nesse contexto, o que não vai faltar são problemas. Vai aparecer um monte de problemas. E diante de vários problemas, surgem também uma gama gigantesca de oportunidades. Agora, diante dessas oportunidades, eu sempre acredito que cabem as famosas 3 perguntinhas, ou pelo menos eu uso muito essas perguntas. A primeira é: eu posso ativar essa oportunidade que muitas vezes surge a partir de um problema? Eu quero ativar essa oportunidade que eu vejo diante deste problema? Eu devo ativar essa oportunidade que surge diante deste problema? Mas o fato é que vão surgir muitas oportunidades neste ambiente que não falta, né, a percepção de problemas que existem nele ou não falta a confusão. E essa confusão ela é política, ela é econômica, ela é social, ela é de valores. Mas em toda a confusão há uma mexida, há um borbulhar. E nessa mexida, nesse borbulhar, não vão surgir brechas para novas oportunidades? É curioso, né? A gente olha para o Brasil hoje e pensa, o Brasil está bem? Não. Mas o Brasil está numa crise profunda? Não. É esse momento de letargia que muitas vezes abre oportunidade, por exemplo, para quem decide arregaçar as mangas e agir. Porque quando está todo mundo, ou se não todo mundo, uma boa parte das pessoas reclamando que está tudo horrível, ou dizendo, não está ruim, mas também não está bom, quem decidir agir, quem decidir que realmente vai procurar oportunidades, vai largar na frente. E pensando em termos de trabalho, o que não vai faltar são oportunidades. Pode não haver muitas vagas disponíveis, porque economicamente o Brasil está se recuperando, mas vai haver muita oportunidade. E as próprias empresas vão decidir se querem ou não ativar essas oportunidades de acordo com o perfil dos seus líderes. Se tivermos líderes mais ousados, talvez as organizações vão arriscar, nesse momento de letargia, sair na frente das outras que estão ainda tentando entender o que está acontecendo. Se os líderes nessas corporações forem mais assustados, mais até tradicionalistas, medrosos, essa organização vai ficar esperando. Esperar é ruim? Num momento de confusão, não. Mas esperar no momento de confusão também não gera nada. Eu posso não me pôr a perigo, mas também não levo nenhum tipo de vantagem positiva por enxergar uma oportunidade antes que todo mundo. Até mesmo na questão do empreendedorismo, o perfil vai fazer toda a diferença. Se você é um indivíduo mais ousado, talvez nesse momento de crise, de confusão, de um Brasil meio zica, você vai enxergar algo que mais ninguém enxergou e vai atrás disso e vai ser pioneiro. Se você é mais observador, você vai fazendo alguns testes, mas talvez não com tanta veemência. Se você é mais precavido, você vê a oportunidade, guarda ela, mas muitas vezes espera um cenário mais bem definido para agir. Se você é mais conservador, você olha e fala, acho que não vou nem perder meu tempo com isso. E se você é mais medroso, talvez você vai dizer, pelo amor de Deus, me proteja disso, né, Senhor, porque... E aí vai ficar muito mais na defensiva. Nessa hora, portanto, no momento onde está tudo confuso e muitas oportunidades se abrindo, mas eu não sei se essa oportunidade é boa para mim ou não, eu tenho que olhar para mim. Nessa hora, a gente percebe o quão importante é o processo de autoconhecimento. O autoconhecimento vai trazer para você a consciência de qual é o seu propósito. O que é que você veio fazer nesse mundo? E aí, uma vez que você entendeu o seu propósito, mantenha-se firme a ele e preste atenção nas oportunidades que vão surgir. O autoconhecimento vai dar clareza de quais são as suas prioridades, o que efetivamente faz sentido agir primeiro, ou agir sobre o que primeiro. Eu ouvi uma frase há algum tempo atrás, muito simples, mas muito impactante. Não existe prioridade no plural.
E na hora em que você prioriza, você começa a escolher aonde você vai procurar essas oportunidades, porque elas vão estar em vários lugares, porque é muito, né, amplo o cenário, tem muita amplitude o cenário da confusão, da incerteza, dessa volatilidade toda no mundo e no Brasil. Mas se tem muita mudança, tem muita oportunidade. Mas aonde eu vou procurar a melhor oportunidade para mim? Se eu atirar para todos os lados, eu corro o risco de não ter foco em nada. Como a gente não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, eu preciso ter a prioridade de onde eu colocarei a minha energia primeiro. Bom, se você olhar para a sua vida nesse momento e perceber que ela não está do jeito que você gostaria, que ela não está configurada da maneira que é mais bacana para você, a hora de mudar é agora. Nesse momento onde tudo parece muito confuso e está, de certa forma, muito confuso, abrem-se várias brechas, abrem-se várias fissuras naquilo que antes já era estabelecido e é assim. E nessas fissuras a gente pode conseguir enxergar caminhos que são muito interessantes e que podem ser muito interessantes para nós, para o nosso perfil. Nessa hora vem aquela provocação que muita gente já deve ter escutado, mas por favor, coloque ela dentro de você neste momento. E a provocação diz, se não você, quem? Se não agora, quando? Então estabeleça seu propósito. Pesquisa, reflete, escreve o seu sonho. Tem um exercício muito legal que o Dani, obrigado por ter dividido ele comigo, disse que aprendeu outro dia, se eu não estiver enganado, num workshop no Facebook, e acho que esse exercício chama-se Fast Forward. A ideia desse exercício, se eu entendi direito, é a seguinte. Imagina como você gostaria que a sua vida estivesse daqui 2 anos se realmente você olhasse para ela e ela estivesse excelente. Quais seriam os elementos, os indicadores, o contexto para essa vida estar excelente daqui 2 anos e você poder dizer daqui 2 anos que ela está excelente? Desenhou? Agora traz para o modelo presente e imagina que agora, neste momento, a sua vida já está assim. E que você vai contar para alguém o que foi que você fez nos últimos 2 anos para a sua vida chegar neste ponto excelente. Gostei muito desse exercício, porque é isso mesmo. Poxa, daqui 2 anos eu gostaria de estar morando num lugar X, Y, Z, eu gostaria de estar talvez fazendo uma coisa diferente, num emprego diferente, numa atividade diferente, numa relação diferente. Tá, como seria essa relação para ela ser ótima, ou muito boa, ou até excelente? Ela vai ser assim, assado, cozido, frito, papa, ótimo. Agora imagina que você já tem ela hoje e conta o que você fez nos últimos 2 anos para chegar nisso. Ah, eu tive que tomar coragem de falar com meu chefe, eu tive que tomar coragem de fazer um curso, eu tive que arriscar abrir alguma coisa, eu tive que fazer uma capacitação, eu tive que mudar de cidade, de país. Ótimo. Você acabou de construir o plano de ação do que é que você vai fazer daqui para frente. E agora, segunda etapa, priorize, foco. Agora, se você vai fazer alguma mudança e essa mudança vai pedir ação, vai pedir uma ação até com foco, você vai ter que agir. E ao agir, você vai começar a iniciar uma mudança. Já dizia o Einstein, eu nem sei se essa frase é dele, eu já devo ter citado essa frase algumas vezes e eu sempre tomo cuidado de dizer que eu não sei se é dele, mas a frase diz que o princípio da insanidade é fazer tudo do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então, se alguma coisa não está boa, mude e aproveita agora para mudar. Tem muita oportunidade se abrindo. Então prepare-se, você vai ter que participar provavelmente de muitas reuniões, você vai ter que participar de entrevistas se você quer trocar de emprego, você vai ter que participar de fóruns de discussão se você, por exemplo, está indo atrás de um investidor para um projeto ou se você mesmo vai abrir uma coisa nova. Você vai ter que participar de momentos de exposição. E aí, nesses momentos de exposição, 3 coisas são muito importantes. De novo, autoconhecimento. Tenha clareza dos seus pontos fortes, tenha clareza dos seus dons, tenha clareza dos seus talentos. A gente vai gravar um vídeo falando de dons e talentos, dá uma procurada que a gente vai especificar bem o que é isso, mas tenha clareza de quais são os seus dons, os seus talentos, os seus pontos fortes, o que te faz diferente e que traz produtividade. Cuidado para não sair falando que um dos seus problemas é ser perfeccionista, porque você pode ser perfeccionista mesmo. E quem disse que ser perfeccionista é ruim? Há momentos onde isso é ruim, mas há momentos onde isso é ótimo. Cuidado para não dizer, tem que tomar um pouco de cuidado que eu sou meio competitivo. E talvez você seja mesmo. Mas quem disse que ser competitivo é ruim o tempo inteiro? Então, tenha clareza de quem você é e das suas forças. E outra coisa, ao se conhecer bem, preste atenção na sua linguagem corporal. Tem gente que quando fala tem muita facilidade de meio que falar dançando, né? Mexer muito os braços. Isso pode tirar a atenção do interlocutor.
Tem gente que fala, às vezes, um pouco mais pausado, devagar e com pouquíssimas alterações faciais, pisquei, e que muitas vezes não dá ênfase às coisas mais importantes que gostaria de dizer. Isso cansa também. Do mesmo jeito que cansa o movimento agitado, cansa o movimento muito tranquilo, muito brando. Então, se conheça, entenda a sua linguagem corporal e ajuste ela. Bom, se a primeira dica quando você for se expor para essas oportunidades e para aquelas que você entendeu que é prioridade ou que são prioridade, ainda que com uma prioridade 1, 2, 3, né? E que fazem jus ao seu propósito. Então, voltando, se o primeiro ponto para este momento de exposição é o autoconhecimento, o segundo vai ser ter uma profunda empatia pelas pessoas com as quais você vai estar se relacionando, conversando. Empatia é se colocar um pouco no lugar do outro, é tentar entender o que é que ele valoriza, o que é importante para ele. Não é manipulá-lo, é mostrar que você está literalmente valorizando ele e retornando para ele aquilo que ele valoriza. Porque se você vai trabalhar nesse novo lugar, se você está procurando um investidor ou se você está procurando parceiros para mudar a sua vida em alguma coisa, essas pessoas precisam se sentir também conectadas a você. E para se sentirem conectadas a você, precisam sentir que você está conectado a elas. Ouça, observe, se adapte um pouco ao outro, preste atenção ao perfil dele. Há pessoas que deixam claro que são mais lógicas, que gostam de números, de análises, de raciocínios. Outras já são mais ligados ao sentimento, gostam de afeto, gostam de conexão a partir de elementos mais ligados às emoções. Algumas pessoas são extremamente objetivas, práticas, falam rápido, vão direto ao ponto. Vá direto ao ponto junto com elas. Tem pessoas que já são mais metafóricas, sabe assim? Tipo como se fosse uma grande asa delta voando num dia de sol com muito vento, encontrando balões que voam e que encontram dragões que sopram fogo e aquecem. Entendeu a questão da metáfora e do jeito mais lúdico de falar? Então presta atenção ao perfil do seu interlocutor e minimamente tenha uma adaptação a ele. Terceiro e último ponto, se você vai se expor a uma nova situação, estude. Estude, pesquise, conheça. Esteja preparado para esta nova oportunidade. Esteja preparado para uma vaga nova, para uma empresa nova, para um projeto novo. Veja, inclusive, se ele está adequado ao seu propósito. Eu acredito que esses 3 elementos, quando a gente vai se expor a uma situação nova, quando a gente vai ativar uma oportunidade que parece se formar no horizonte, autoconhecimento, empatia e preparação, eles precisam caminhar numa tríade, num trio. Só 2 deles não dão sustentação. Se eu me conheço bem, estou muito linkado, conectado ao meu interlocutor, mas não estou preparado para aquela conversa, eu vou estar frágil. Se eu estou muito bem preparado para aquela conversa, para aquela oportunidade, estou bem conectado com o meu interlocutor, tenho uma empatia, até uma simpatia boa com ele, mas eu não me conheço direito, eu posso fazer bobagens terríveis durante a conversa. Agora, se eu me conheço bem, me controlo bem, estou bem preparado, mas não me conecto à pessoa que está comigo, nada acontece, não flui. Esse momento de exposição, eu vou chamar talvez de entrevista, é um espelho da vida. Mostre que você está ali como você está na vida, se conhecendo, generoso com o outro, mas muito bem preparado. Agora, um último ponto. Se você está num lugar e não quer sair desse lugar, mas quer uma mudança nesse lugar, muitas vezes a gente quer ou uma mudança de salário, ou a gente quer uma mudança até de atividade. Converse com o seu líder, com as pessoas responsáveis nesse lugar e peça essa mudança. Diga que você se preparou, que você se conhece e se prepare efetivamente, se conheça bem e tenha empatia com esse interlocutor. Como se fosse uma entrevista num outro lugar. Mas vai lá falar. Agora, se falarem para você, então não vai dar, não tem aumento, não tem uma nova vaga, decida se você topa ficar nesse lugar nas condições que você já tem ou se está na hora de sair, de se mexer. Se você decidir que está na hora de sair, de se mexer, saia, mexa-se e vai de uma vez. Uma das armadilhas que eu acho que a gente vive nessa situação é quando a gente pede um aumento de salário ou uma nova posição, não recebe por várias circunstâncias, mas quando encontra uma outra oportunidade fora e avisa a empresa, muitas vezes recebe uma contraproposta. O quê? Você vai sair? Não, peraí então que eu acho que eu consigo esse aumento. Você vai sair? Não, mas a gente não quer que você saia. Não, peraí que eu acho que eu consigo então essa vaga para você. E aí a minha sugestão é, pensa bem antes de aceitar. Porque por mais que essa contraproposta seja até maior financeiramente do que o que você encontrou fora, a armadilha está no fato de que a maioria das pessoas calcula o seguinte. Lá fora, eu recebi uma proposta de 10,
que é maior do que os 7 que eu tenho hoje. Mas agora a empresa resolveu me fazer uma contraproposta e vai me pagar 11 ou 12, que é mais do que os 10 que eu teria lá fora. Se eu aceitar, eu entendo que eu estou aceitando e estou recebendo esse aumento como se fosse uma espécie de luvas, né, de prêmio para que eu fique. Mas eu duvido que a organização vá pensar assim. Ele provavelmente vai entender que ele está te dando este aumento ou esta promoção neste momento para você não sair. Mas no mês seguinte, você vai ter que justificar por que é que você está ganhando mais ou por que é que você está nesse cargo maior. E aí, às vezes, dá um choque. A pessoa que recebeu o aumento acha que recebeu o aumento para não sair e tá ótimo já desse jeito, ela pode continuar fazendo o que ela fazia. E quem dá o aumento entende que sim, num primeiro momento é para a pessoa não sair, mas num segundo momento a pessoa vai ter que justificar esse aumento. E aí vai ter que trabalhar mais, vai ter que produzir mais, vai ter que se sacrificar mais. Então, pensa bem se você pode aceitar, e a resposta é pode. Já te adianto que a resposta é sempre sim para a pergunta posso. Pensa se você quer aceitar, e muitas vezes você vai chegar à conclusão de que quer aceitar essa contraproposta para ficar. Afinal, ficar é mais fácil, né? Você já conhece as pessoas, já conhece o ambiente, mas pensa bem se você deve ficar. Porque você queria fazer uma mudança, essa mudança não veio num primeiro momento, você encontrou uma oportunidade fora, e aí quando você encontrou fora, abriram uma oportunidade dentro. Cada caso é um caso, pode ter sido uma coincidência, mas pode ser um movimento que lá na frente vai te cobrar muito, que é, a gente abriu o precedente para aumentar o seu salário para não te perder, mas no mês seguinte você vai ter que justificar por que agora você ganha tão mais. Então nessa hora, a pergunta posso responde-se com sim, a pergunta quero é talvez, e a pergunta devo tem que ser respondida e refletida com muita tranquilidade, para ter certeza que você deve mesmo ficar pelos valores corretos, e aí bebe na fonte do propósito de novo, mas se por outro lado você chegar à conclusão de que não deve ficar, deve mesmo ir para uma oportunidade fora, vá, sem receio, porque às vezes ficar pode cobrar um preço muito grande. Muito bem, muita oportunidade, muita confusão, no meio de muita confusão aparecem mais oportunidades, no meio de um mundo VUCA e de um Brasil Zika, aparecem várias frestas. Observa por essas frestas, vê se não tem ali uma alternativa que seja ótima para você, que esteja ligada ao seu propósito, coloca bastante foco nisso, coloca isso como prioridade e aproveita. Valeu! E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!